Olá, me chamo Ítalo Rômulo, sou pedagogo, especialista em psicologia da educação e em gestão educacional em redes EAD. Na aula de hoje vamos falar sobre educação de jovens e adultos. Na oportunidade, conheceremos aspectos relevantes da história da educação de jovens e adultos no Brasil, do período colonial até os dias atuais. Falaremos a respeito das perspectivas em volta dessa modalidade de ensino. Vamos lá? Antes de entrarmos ao percurso histórico, é necessário inicialmente conhecermos o conceito do que é educação de jovens e adultos. Pois bem, educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino criada pelo governo que perpassa todos os níveis da educação básica do país, destinada aos jovens, adultos, idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Por meio da educação de jovens e adultos, é possível o aluno retomar os estudos, ingressando em uma carreira profissional e garantindo assim melhor qualidade de vida. A educação de jovens e adultos no Brasil se faz notável desde o período da colonização com os jesuítas, que se dedicavam a alfabetizar, catequizar, tanto crianças indígenas como índios adultos, em uma intensa ação cultural e educacional, a fim de propagar a fé católica juntamente com o trabalho educativo. A educação de jovens e adultos no período da colonização se deu de forma assistemática, ou seja, não havia um modelo a ser seguido, uma instrução efetiva do que se ensinar e como se ensinar. Com a chegada da família real no Brasil e, consequentemente, a expulsão dos jesuítas no século XVIII, a educação passa a entrar em falência. Aquilo que já não tinha foco passa a estar às margens do império. Após a proclamação da independência do Brasil, foi outorgada a primeira Constituição e nela, no artigo 179, afirmava que a instrução primária era gratuita para todos os cidadãos. Soares, 2002, afirma que, apesar da Constituição garantir uma efetiva atuação das pessoas por meio da educação, isso não acontecia de fato. A educação era para poucos e para ricos. Somente em 1930, a educação de jovens e adultos passa a ganhar um destaque no cenário nacional. Em 1934, com a implantação do PNE, Plano Nacional de Educação, a educação passa a ser gratuita, de frequência obrigatória e extensiva para adultos com direito constitucional. O diagnóstico da realidade da educação brasileira denunciava a precariedade da educação do povo do Brasil. Com essa pressão, iniciou-se então a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário em 1942 e, junto com ele, programas para o ensino de adultos e a ampliação da educação dessa modalidade, pois o país possuía uma alarmante taxa de analfabetismo e este fundo combateria o analfabetismo adulto e infantil. Quando Getúlio Vargas foi deposto em 1945, surgem também outras cobranças, dessa vez efetivada pela Unesco. Segundo Haddad 2000, a Unesco denunciava o mundo as profundas desigualdades entre os países e alertava para o papel que deveria desempenhar a educação, em especial a educação de jovens e adultos no processo de desenvolvimento das nações. A partir daí, a educação de adultos, assumida através da Campanha Nacional do Povo, começou a mostrar o seu valor, através da Campanha de Educação de Adultos lançada em 1947. Nessa mesma época, surge o Serviço Nacional da Educação de Adultos, voltado para o ensino supletivo, que por campo de atuação deveria se preocupar com a educação do adulto e com ele criar um curso primário com profissionais capacitados. Paiva enfatiza que o lançamento dessa campanha fez-se com o intuito de atender os apelos realizados pela Unesco em favor da educação popular. Até aquele momento, o analfabeto era tido como um peso ao país, pois não podia contribuir para o desenvolvimento.
mas o contínuo crescimento do contingente de analfabetos no país fez com que se gerasse um interesse em atender essa camada da população. E as campanhas acabaram se evidenciando voltadas para a educação sobre o eixo de desenvolvimento da vida e do trabalho profissional. A partir da década de 60, muitas outras campanhas começaram a surgir com a visão diferenciada das anteriores. Essas propunham uma educação igualitária e para todos. Os esforços políticos deram passos em vários lugares do Brasil, surgindo campanhas de educação de jovens e adultos em diversos formatos. Entre os mais destacados estão o Movimento de Educação de Base, o Movimento de Cultura Popular de Recife, De Pé no Chão, também se aprende a ler, uma campanha efetivada em Natal, e o Plano Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, entre outras campanhas. Paulo Freire, o importante nome da educação de jovens e adultos, apresenta uma proposta diferenciada da educação, abordando os aspectos da criticidade e o aprendizado de forma dialógica. Suas ideias podem ser observadas no Plano Nacional de Alfabetização, que se destinava a atender a maior parte da população analfabeta do país. Foi nesse momento que o Ministério da Educação passou a incorporar um entendimento diferenciado para a educação de jovens e adultos, observando a necessidade de uma formação relacionada aos aspectos críticos e voltado para o sujeito de forma integral. Lamentavelmente, no período da ditadura militar no nosso país, muitos programas se perderam, mas importantes contribuições sociais conseguiram se manter. O próprio sistema ditatorial manteve aqueles programas conservadores. Por isso, muitos deles se espalharam pelo Brasil como a Cruzada de Ação Básica Cristã, que para manter o seu programa alegava que não fazia educação, mas na verdade contribuía para as ações sociais do regime militar. É importante enfatizar que foi no período militar, em 1967, que surgiu o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, fruto do trabalho e realizado por um grupo interministerial que buscou uma alternativa ao trabalho da Cruzada ABC. Porém, muitas partes do projeto foram substituídas por interesse do governo militar. O que se buscava dentro do período do regime militar com os programas educacionais voltados para jovens e adultos era uma complementação pedagógica, uma prática de aprendizagem preparando o aluno apenas para ler e escrever, sem evidenciar a busca por uma preparação da mão de obra. Na década de 80, com o fim do regime militar, houve então a abertura para novas contribuições para os modelos educacionais. A educação de jovens e adultos passa a receber novas configurações de metodologias e formas de aprendizagem. Somente em 1996 surge a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que reafirma o direito dos jovens e adultos trabalhadores ao ensino básico e ao dever público de sua oferta gratuita, estabelecendo responsabilidades aos entes federados através da identificação e mobilização da demanda, com garantia do acesso e permanência desses sujeitos dentro da educação. Embora tenha sido criado o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef, a educação de jovens e adultos ainda ficou de lado, pois os investimentos desse fundo não previu qualquer favorecimento e expansão do ensino de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos passou a ter outra grande conquista quando foi extinto o Fundef e implantado o Fundeb, pois por meio do Fundeb era possível reservar recursos para a educação de jovens e adultos, mesmo que ele ainda fosse inferior aos recursos das outras modalidades. Atualmente, a discussão sobre a nova configuração ou estrutura para a educação de jovens e adultos continua acontecendo em diversos movimentos sociais, como sindicatos, ONGs ou universidades, todos procurando promover um modelo diferente para atender às necessidades do público da educação de jovens e adultos. Por fim,
Fazendo um paralelo, evidenciando aspectos da realidade do passado com o que temos na atualidade, chegamos ao século XXI com um considerável número de analfabetos no Brasil. Segundo dados do MEC, no Brasil há cerca de 14,6 milhões de cidadãos que não sabem ler e escrever, e isso é algo inadmissível. Por isso, nas próximas aulas, discutiremos aspectos voltados à postura do professor, de modo a contribuir para a evolução desses cidadãos que estão dentro do contexto da educação de jovens e adultos e assim contribuir para a melhoria educacional do nosso país. Até lá!